Meus amigos, que Deus abençoe e guarde a sua vida onde quer que você esteja. Os acontecimentos dessa última semana aqui no litoral sul de Santa Catarina trouxeram à tona aquela pergunta que já é recorrente. Deus está no meio de tudo isso? Foi Ele? E se não foi, por que Ele não impediu? Uma pergunta antiga, mas atual e relevante. O rabino norte-americano chamado Harold Kushner, após ter sofrido a perda insuperável de um filho, sentiu-se compelido a explorar seus sentimentos mais profundos e a questionar o sentido da sua vida. E ele escreveu o livro Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas? As 4 milhões de cópias vendidas apontam para a relevância desta pergunta que se levanta. O rabino aborda a questão considerando todos os aspectos do mal que atinge indiscriminadamente crentes e descrentes, questionando a existência de Deus, a razão de seus desígnios e de nossa fé. Sem deixar de acreditar em Deus e reconhecer a importância de Deus em nossas vidas, o rabino não se revolta com Deus por não ter impedido a morte de seu filho. Mas ele pergunta, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Deus está no meio de tudo isso? Cuidado com respostas rápidas quando o assunto é sofrimento. Eu sei, a gente quer muito encontrar respostas e ajudar pessoas que estão sofrendo. Mas cuidado para não colocar Deus onde Ele não está. E muito cuidado para não atribuir a Deus coisas que Ele não disse e não fez. Eu considero, quando se trata desse assunto, que a gente precisa ter 3 cuidados. Primeiro, nós não podemos falar em nome de Deus. Ninguém de nós foi nomeado advogado de defesa de Deus e nem temos linha direta com Ele, nem conhecemos todos os seus desígnios e vontades. Por isso, muito cuidado com o que nós falamos e quais palavras bíblicas usamos com pessoas que estão sofrendo. Um texto fora do seu contexto facilmente se transforma em um pretexto para muitas coisas. E aí, ao invés de ajudar, nós só machucamos ainda mais quem já está ferido. O segundo cuidado que precisamos tomar é que nós não temos todas as respostas. Precisamos estar conscientes disso. A vida humana é cercada de muitos mistérios. Há coisas reveladas e outras não reveladas. Nós não somos os donos da verdade, porque as coisas reveladas, elas nos pertencem, é verdade. Mas coisas ocultas, elas pertencem a Deus e é melhor não mexer com elas. Uma boa palavra pode ser bem importante em situações de sofrimento, mas o silêncio também pode ser muito valioso em algumas situações. Já percebeu? Aquele silêncio que abraça. E em terceiro lugar, um terceiro cuidado que precisamos ter é lembrar sempre que Deus é Deus. E eu e nós somos criaturas. A oração na vida cristã é um daqueles aspectos da espiritualidade que está na prateleira do mistério. Nós sempre achamos que sabemos o que devemos fazer e temos o hábito de dizer para Deus o que Ele tem de fazer. Vivemos dando conselhos para Deus e chamamos isso de oração. Não tente ser Deus de Deus. Às vezes oramos e Deus atende, outras vezes não. Às vezes Deus diz sim e outras não.
Duas mulheres oram para que seus maridos creiam. Um abraça logo a fé e o outro leva 30 anos para se render. Duas pessoas estão com câncer. Uma é curada e a outra não. São os mistérios que cercam a oração e a vida cristã. Por isso a questão é: onde está Deus no sofrimento? E como confiar em Deus em um mundo de dor? Nós precisamos lembrar sempre de que nós vivemos em um mundo bagunçado, cheio de maldade, onde acontecem injustiças. Não podemos nos iludir, porque nós ainda não vivemos no paraíso. Há muitos males e dores envolvendo a todos nós, uns de um jeito e outros de uma maneira diferente. O céu ainda não é aqui. Não há um curso de autoajuda, nem um plano econômico ou algum esforço diplomático, e muito menos um projeto político que vai eliminar a injustiça desse mundo. A sabedoria da Bíblia nos lembra que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita justiça. Está claro, não é mesmo? O mundo que Deus criou, este sim, era um mundo perfeito. Mas a desconexão do Criador resultou nesse estado de coisas que vemos a cada dia. A busca pela autonomia foi uma tentativa do ser humano de se colocar a si mesmo no centro, no comando de todas as coisas. Antes era assim. E agora é assim. Meus amigos, é justamente isso que a história de Adão e Eva na Bíblia está tentando nos explicar, com toda aquela simbologia, com todas aquelas figuras, com toda aquela linguagem. Essa é a raiz e a origem de todo o caos no mundo. Autonomia humana, desconexão do Criador. E aí nós precisamos entender que nesse mundo desconectado há males que fogem do nosso controle, que simplesmente acontecem e com relação aos quais nós não podemos fazer nada. Apenas suportar e tentar enfrentar, esperando o futuro do reino de Deus, onde haverá justiça na sua plenitude. Por outro lado, há males que foram causados por nós e dos quais simplesmente precisamos nos arrepender e mudar de rota. Tendo em vista justamente isso, nós precisamos corrigir a frase "por que acontecem coisas ruins com pessoas boas?". Porque, segundo o próprio Jesus, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Se a nossa pretensão para não sermos atingidos por dificuldade for a nossa bondade, não vamos longe. Porque simplesmente, na essência, nós não somos bons. Por isso a pergunta, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas, é uma pergunta equivocada. Nós deveríamos, isso sim, perguntar por que acontecem coisas ruins com todas as pessoas. Por isso nós precisamos ampliar a frase e perceber que coisas ruins podem sim servir para um bom propósito. Normalmente, coisas ruins que acontecem não são apenas ruins, mesmo que elas causem dor, e que na hora nem sempre consigamos compreender. A sabedoria da Bíblia nos lembra em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O filme que nós recomendamos nessa semana, chamado Divino Processo, não é palavra de Deus, evidentemente. A Bíblia é palavra de Deus.
Mas o filme é uma boa reflexão que nos ajuda a entender o lugar de Deus no mundo, na história e também no sofrimento. E aí nós logo vamos compreender que, na realidade, nós podemos inverter aquela frase e perguntar por que Deus faz coisas boas para pessoas ruins? E a resposta, naturalmente, está na prateleira da graça de Deus. Nós tentamos expulsar com a nossa autonomia Deus do meio. Tentamos deixar ele do lado de fora, de todas as formas. Mas ele insiste em se colocar no meio. Mas a pergunta ainda permanece: onde está Deus quando sofremos? Um dos principais personagens da história da Bíblia e da história do cristianismo foi Paulo de Tarso. Por causa da sua fé, ele foi preso muitas vezes nas prisões do Império Romano, perseguido e torturado. As prisões romanas eram muito piores do que as prisões de hoje, que não são grande coisa, é verdade. Quem era preso naquele tempo precisava ser alimentado e cuidado por seus amigos, que muitas vezes se deixavam prender junto com o condenado para cuidar dele. Numa dessas ocasiões, Paulo foi preso e ninguém olhou por ele. E aí surge a pergunta: por que coisas ruins acontecem? Logo ele, que serviu tanto a Deus e evangelizou tanta gente. Onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Como assim Deus não faz nada? Deus faz algo sim, o tempo todo. A questão é se nós enxergamos o que Deus está fazendo. Deus sempre faz algo e normalmente está fazendo algo em nossa vida através de pessoas. Nem sempre do jeito que esperamos, mas Ele está fazendo. Paulo está na prisão e uma das comunidades, entre as muitas que ele plantou, se torna a mão estendida de Deus na sua vida. A comunidade de Filipos, na Ásia Menor, ficava distante 1.300 quilômetros de Roma, onde Paulo está preso. E a comunidade de Filipos envia a Roma um jovem chamado Epafrodito, para se deixar prender com Paulo para cuidar dele. E este jovem topa. A Bíblia menciona a ele apenas 2 vezes. Veja o que Paulo está falando dele. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da parte de vocês como perfume suave, como sacrifício aceitável e que agrada a Deus. Isso é bênção e cuidado no meio da dor. Às vezes, a bênção me tira da dor. Outras vezes, ela me proporciona o cuidado necessário no meio da dor. Veja que Paulo não foi liberto da prisão. Ele acabou sendo executado pelo imperador. Mas ele experimentou o cuidado de Deus através de Epafrodito, enviado pela comunidade de Filipos, no meio da dor. Veja, Epafrodito se torna a mão estendida de Deus na vida de Paulo. Você consegue perceber pessoas que são a mão estendida de Deus na tua vida? Você é mão estendida de Deus na vida de alguém? Naquele deslizamento que aconteceu nesta semana
no Morro dos Cavalos, aqui em Palhoça, deixou algumas pessoas, idosas, crianças, pessoas doentes, presas por muitas horas no carro. Uma situação de desespero, sem ter para onde ir, sem água, sem comida. E muitas pessoas ali à volta se mobilizaram, fazendo comida, levando água, colocando à disposição meio de transporte para que as pessoas pudessem ir para um lugar tomar banho. Será que nós percebemos, por detrás destas atitudes de pessoas anônimas, a mão estendida de Deus? Será que você percebe a mão estendida de Deus através de pessoas na sua vida? Por isso, quando você sofre e pergunta onde está Deus, a resposta está evidente: Deus está no meio. Talvez você não perceba, mas olhe para as pessoas. Talvez não muitas, mas que estão ali à sua volta, ajudando, consolando, curando e socorrendo você. Epafrodito, no caso de Paulo, pagou um preço por isso. Ele mesmo ficou doente naquelas prisões insalubres do império. Veja como Paulo descreve: no momento estou enviando de volta Epafrodito, meu bom amigo e companheiro de trabalho. Vocês o enviaram para me ajudar, agora eu o envio para ajudar vocês. Ele sofreu muito enquanto esperava voltar para vocês. E esse desejo aumentou depois que se recuperou daquela doença de que vocês ouviram falar. Posso garantir a vocês que já está bom. Ele quase morreu, vocês sabem. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele. Teve misericórdia de mim também. A morte dele teria sido uma tristeza imensa para todos. Vocês podem ver então como estou contente de poder enviá-lo a vocês. Quando ouvirem de volta são e salvo, sei também quanto irão se alegrar. E eu ficarei muito aliviado. Deem a ele uma boa acolhida, um grande abraço. Pessoas como ele merecem o melhor. Pois bem, para completar aquela tarefa, ele pôs a vida em risco e por pouco não morreu. Meus amigos, que testemunho tocante. A comunidade de Filipos, Epafrodito se tornam a mão estendida de Deus na vida de Paulo, que está numa situação de grande sofrimento. De tudo isso, o que a gente leva para casa? A questão é: onde está Deus neste mundo de dor? Quando coisas ruins acontecem, de fato, a vida pode se tornar muito difícil. Mas quer a gente perceba ou não, Deus está no meio. Tirar Deus do meio faria a dor se tornar insuportável. A questão é descobrir e perceber as mãos estendidas de Deus por um lado, e por outro, nós mesmos estarmos dispostos a nos tornarmos mãos estendidas na vida de outros. Epafrodito significa o belo. Eis aí o segredo da beleza. Ter mão estendida de Deus na vida de alguém, para poder dizer a eles esta boa mensagem de que Deus está no meio. Faz algumas semanas que eu tomei um propósito de, pelo menos a cada dia, compartilhar o Evangelho com alguma pessoa estranha que eu encontre em algum lugar. Nesta manhã, quando me dirigia aqui para o Terra Firme, eu vim de Uber. E eu ouvi o motorista do aplicativo
falando da sabedoria que ele precisa ter, da inteligência que ele precisa ter, para ver quais são as horas que é melhor rodar no aplicativo, quais corridas aceitar, quais não. E eu deixei ele falar e ouvi, e no final eu perguntei: você crê em Deus? E ele disse sim. Eu disse: você sabia que quando nós pedimos, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência para fazer as escolhas, para ter discernimento e tomar as decisões melhores da nossa vida? Porque Deus está no meio da vida e quer estar junto de nós. E foi assim que a gente encerrou a conversa e que nós nos despedimos, na esperança de que o Espírito Santo vá trabalhar adiante na vida dele. Vamos falar com Deus. Senhor, nós vivemos num mundo bagunçado. Nós o vemos e experimentamos a cada dia. Muita dor, muito sofrimento, muitas injustiças. E aí, naturalmente, no coração de muita gente, brota a pergunta: onde está Deus no meio da dor? Por que coisas ruins acontecem com pessoas? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que esclarece, tua palavra que nos diz onde você está, Senhor, no meio. Na maioria das vezes, através de pessoas que são e se tornam a mão estendida do Senhor em nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a por gratidão nos tornarmos mão estendida do Senhor na vida de outros. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor, até que ele venha. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Senhor, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz. Erga sua voz na sua casa, canta, até que Ele venha, Jesus. Cristo, a esperança. Vamos, meu irmão, minha irmã, canta junto com a gente. Até que Ele venha. É o nosso anseio, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Pai. Venha sobre todos nós, que nos faz continuar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha.